Fala aí, pessoal, Felipe Mosmanier do Footstats, ao lado de João Iso. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Chegou o Dica Stats da 13ª rodada do Brasileirão. E se você gosta das nossas dicas, não deixe de acessar o BetSul, nosso novo parceiro oficial de apostas esportivas. Não deixe de entrar lá. Mas enfim, rodada um pouco mais complicada no que se refere à escalação, né? Acho que a gente vai ter um alívio finalmente de não se preocupar tanto com a galera que não vai jogar. Exatamente, né? Não deve ter muito time poupado, afinal só tem Inter e Cruzeiro pela Copa do Brasil, Corinthians e Goiás, que é um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Mas que não vai entrar no Cartola, Exato. não entra no Cartola também, assim como o São Paulo e o Atlético Paranaense. Isso, já tá jogo aqui, adiado, né? Dessa rodada desfalcada, mais rodada de clássicos, né? Corinthians Vários, e Palmeiras, né? Atlético e Cruzeiro, Ceará e Fortaleza. Grandes jogos aí para essa rodada, vamos ficar de olho. Hoje a gente não faz as estatísticas dos times. Inclusive, a gente queria avisar para vocês uma notícia ruim e uma boa. As estatísticas dos times não vão estar mais presentes aqui no Dica Stats, mas a partir da segunda-feira vocês vão ver um vídeo novo que a gente vai produzir aí de pós-rodada, que vai começar a ficar fixo também toda semana, que vai ficar muito legal. Essa é a notícia boa para vocês. A males que vem pra bem e eu tô muito ansioso com essa notícia, hein? Vai ficar muito bacana para vocês que gostam aí de futebol, pode ter certeza que vai ficar um programa muito bacana. Vamos fazer tudo do bom e do melhor para vocês. Mas vamos lá, vamos direto então para as nossas indicações, os 23 convocados para essa rodada. Começando pelos goleiros, como já é de praxe, com Douglas do Bahia, Fernando Miguel do Vasco e o Diogo Silva do Ceará. Começando a falar de Douglas, temporada espetacular, é um dos grandes goleiros do Brasil nessa temporada, não tenho dúvida disso. E enfrenta o Flamengo, que é um time que força bastante os goleiros rivais, né? Isso, o Flamengo é o time que mais gera defesas difíceis dos goleiros rivais e o Douglas é o terceiro em defesas difíceis também. Tá muito bem desde 2017, quando ele jogava no Avaí, uma regularidade impressionante. O Flamengo tem finalizado bastante também, o Flamengo do Jorge Jesus, então o Douglas é um cara que pode pontuar bem mesmo que ele sofre gols. Fernando Miguel, uma outra aposta, dessa vez mais contando que o adversário não vai fazer gols, né? Enfrenta o CSA jogando em casa, jogando em São Januário. O CSA tem grandes problemas ofensivos, principalmente quando joga fora de casa. A gente tem falado bastante disso por aqui. Exatamente, é o time que menos finaliza corretamente, né? Então a gente aposta nessa manutenção do saldo de gols do Vasco. E a terceira aposta é o Diogo Silva do Ceará, é um dos que vai enfrentar clássico, recebe o Fortaleza em casa no Castelão. Jogo disputado e o Diogo Silva é o goleiro que mais fez defesa simples, né? A gente sabe que o Cartola tem uma outra nomenclatura, mas isso aumenta também a chance dele fazer defesa difícil, inclusive ele já fez algumas importantes aí pro Ceará no campeonato. Uma média bem boa também, Sim. Né? 5,3 de média no Cartola, uma aposta válida aí para essa rodada. Falando agora dos zagueiros para essa rodada que a gente indica, Lucas Veríssimo do Santos, o parceiro dele do Santos também está aqui, Gustavo Henrique, Leandro Castan, mais um jogador do Vasco e Pedro Jeromel, que sempre está aqui. Carimbada. Começando a falar da dupla do Santos, o Santos que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, está em uma grandíssima fase. E enfrenta o Goiás em casa, a gente está apostando nos dois zagueiros do Peixe, né? Lucas Veríssimo, inclusive, é adorado pelo São Paulo, ele gosta muito, que ele inicia muito bem a transição ofensiva do Santos, ele volta ao time depois de ter sido expulso contra o Botafogo e ele desarma muito, 2,7 desarmes certos por jogo. O companheiro dele, Gustavo Henrique, 1,4 por jogo, um pouco menor, só que o Gustavo Henrique tem mais presença ofensiva, né? O Santos também, vale lembrar, é o terceiro time que mais acerta cruzamentos do campeonato, então ele pode deixar um golzinho de cabeça, graças à sua ótima altura, né? Tem o Leandro Castan do Vasco, que está na nossa lista de indicados também, muito por aqueles motivos que a gente falou do ataque do CSA, mas ele está fazendo uma temporada muito interessante também, 4,35 de média no Cartola, está bem desvalorizado, né? 2 cartoletas desvalorizado, então pode ser um momento bom para você colocar ele no seu time. Tinha feito o gol contra o Fluminense, né? E depois fez o pênalti na última rodada contra o Palmeiras. Leandro Castan agora tem a chance de ter a valorização, né? E também manter esse saldo de gol. Jeromel a gente pula, como já é de costume. Chega de falar de Pedro Jeromel. E a gente vai pular direto... mesmo, hein? Vou pular mesmo. E a gente vai direto para os laterais. Pula esse também. Esse aqui dá para pular porque está sempre presente também. Fagner do Corinthians, Léo Gomes do Grêmio, Jorge do Santos e Samuel Xavier do Ceará. A gente fazendo uma brincadeira aqui, claro, mas falando um pouco do Fagner. Fagner enfrenta o Palmeiras em casa, costuma ir muito bem em clássicos, ele sempre
costuma aumentar ainda mais o seu desempenho em jogos importantes e tá com uma média altíssima. Caiu um pouco, né? Ele não foi tão bem contra CSA, Flamengo e Fortaleza jogou poucos minutos, entrou no segundo tempo, mas é como que você falou, né? O Fagner sempre desafiado, né? Deve encarar ali a marcação do Dudu, é realmente um grande adversário, um baita confronto individual nesse jogo, pode ter uma grande média de desarmes, até porque o Palmeiras também tem que sair pro jogo, né? Tem a chance alta de fazer faltas também, que a gente sabe isso. que o Dudu é um jogador que recebe muitas faltas, mas a gente bota fé aí que no equilíbrio, se botar na balança, ele vai desarmar mais do que vai fazer falta. E chance de saldo de gol também. Léo Gomes do Grêmio, jogador jovem aí, fazendo uma bela temporada pelo Tricolor Gaúcho, enfrenta a Chapecoense em casa, a gente não falou no caso do Jeromel, mas a Chapecoense é outro time que tem problemas para fazer gol fora de casa, em casa o Everaldo costuma decidir, costuma pontuar bem. Na última rodada Na última rodada não foi assim, acabou enganando a gente. Mas nessa rodada a gente conta que a Chape não vai fazer gol e o Léo Gomes pode partir pelo menos dos 5 de saldo. E também tem o fato de que a Chapecoense é o sexto time que mais perde a posse, né? Apesar de que não é um time que tem tanta posse assim, às vezes não está conseguindo ter essa objetividade, né? Precisa melhorar nesse aspecto. O Léo Gomes, lateral, pode acabar desarmando ali e já fez alguns golzinhos. É um dos laterais que mais fez gols na temporada e desbancou aí Rafael Galhardo e Léo Moura, titular incontestável no Grêmio. Terceira indicação é o Jorge, que foi nosso maior arrependimento da última rodada e não colocar ele como capitão. As coisas estavam indicando bem para isso, a gente acabou não tendo esse timing exato. Mas o Jorge fazendo um baita de um campeonato brasileiro, a gente tinha destacado desde a chegada dele, que embora quando ele foi embora do Brasil tenha ficado muito caracterizado por um jogador de características mais ofensivas, ele faz muito bem esse balanço da parte defensiva, da parte ofensiva. É o cara com mais finalizações no campeonato, né, entre os laterais. Mais finalizações certas. O Jorge também está desarmando 1,8 vezes por jogo, né, corretamente, né. O Jorge realmente é um cara que melhorou nessa parte defensiva. Acho que facilmente dá pra gente falar que ele tá no top 3 da posição, né? Com certeza. E realmente, depois que acabou a rodada, eu fui dormir triste porque não coloquei o Jorge como capitão. E a quarta e última indicação entre os laterais, Samuel Xavier, mais um que vai para o clássico cearense aqui, enfrenta o Fortaleza, tá fazendo um bom brasileiro também, né, Izzy? Já deu 2 assistências para gol e também é um cara que tá sempre numa presença ofensiva ali, ajudando bastante o Ceará, tem uma boa média de desarmes também, pode contribuir com isso. Falando agora dos volantes, rodada difícil na posição, a gente Muito até difícil. Deu um gato aqui, Uma né? gambiarrazinha, Deu um jeitinho, mas a gente vai explicar para vocês mais pra frente. Mas começando pelo Gregory do Bahia, Alex Santana do Botafogo e Carlos Sanches do Santos. Carlos Sanches que é mais um meia, a gente sabe disso. Mas quando o Santos joga com 3 zagueiros, ele costuma fazer um segundo volante. Deve ser a tendência para essa rodada jogar com 3 zagueiros. Então a gente encaixa aqui ele entre os volantes também. Já que a gente já começou falando dele... Você gosta pouco dele, né? Gosto demais dele, dos jogadores que eu mais gosto no futebol brasileiro, aí desde a época de River Plate, de 2015. Adorava o Carlos Sanches, jogador muito completo, muito decisivo. Mas foi uma escolha sem clubismo, né? Sem clubismo, dessa Apenas vez. estatísticas. Nem clubismo, porque não é do clube em questão, né? É do jogador. É verdade. Já dei uma dica aqui. Mas enfim, falando de Carlos Sanches, temporada fantástica, é o quarto cara do Brasileirão, quarto ou quinto? Quinto, né? Do quarto a gente vai falar mais pra frente. Quinto cara do Brasileirão que mais participou de finalizações. Você soma finalizações e assistência para finalização. Ele é o quinto cara que mais produz, consegue equilibrar muito bem esses dois fatores. A gente costuma falar que ele é o arco e a flecha do Santos, né? Porque ele cria e também finaliza. Então, opção mais do que válida para essa rodada. Combinando todas essas características, essas qualidades, o Sanches é o meia que mais finaliza no campeonato e já fez 4 gols também. Um dos artilheiros na posição, tá muito bem esse uruguaio. Tava esquecendo que nacionalidade ele era. Outro cara que tem feito bastante gol também é o Alex Santana do Botafogo. Como a gente costuma falar, é aquele cara que quebra um pouco o jogo do Botafogo. Aquele jogo de muita troca de passe, muito passe horizontal. Ele chega para quebrar, para ser o elemento surpresa. Volante com mais gols na temporada do futebol brasileiro. Enfrenta o Avaí, sim, fora de casa. Mas a gente tá botando fé que ele pode ter uma boa rodada. São 8 gols na temporada e a gente sabe que o Avaí é um time que realmente fica atrás, não sofre muitas finalizações, mas ele é o elemento surpresa, esse é realmente o cara que quebra um pouco o paradigma que o Botafogo está tendo desde a ascensão, né, podemos dizer assim, do Eduardo Barroca, né, que agora ele foi promovido como técnico, e como o Masman falou, quebra um pouco esse estilo do Botafogo, de passe horizontal, ele acaba tendo essa possibilidade de ser mais direto. E o Gregory do Bahia, que enfrenta o Flamengo, esse Flamengo dele. do Jorge Jesus, que tem tido uma manutenção muito grande na posse de bola. O Bahia está jogando de uma forma mais reativa, mais vertical.
Então a gente bota fé nesse casamento de características que ele vai desarmar bastante o time do Flamengo nesse jogo. O Flamengo, por sua vez, não é o time, está longe, inclusive, de ser o time que mais perde a posse no campeonato, mas aumentou, né, graças a essa manutenção de posse com o Jorge Jesus. A gente imagina também, né, que o Flamengo vai ter alguns problemas de criação, vai trocar muitos passos horizontais, porque deve jogar com alguns reservas pelo desgaste, né, que enfrentou nos últimos jogos, maratona de partidas, né? Jorge Jesus colocou todo mundo pra jogar nessas todo mundo últimas arrebentado, rodadas, né? praticamente. O Gabigol estourou na Libertadores, né? Porque ele tava numa sequência de 100% dos jogos. Sim. Então o Flamengo deve vir um pouco poupado. Falando agora dos meias, os meias mais criativos, a gente começa com o Soteldo do Santos, que até que é um ponta também, né? Mas a gente classificou ele como meia aqui. Thiago Galhardo do Ceará, mais um de clássico, e Jean-Pierre do Grêmio. Quando a gente falou na tela anterior que o Carlos Sanches era o quinto cara que mais produzia finalizações, o quarto é justamente o companheiro dele de Santos, Jefferson Soteldo, impressionando aí todo mundo com seu futebol. Futebol muito incisivo, ele vai pra frente dos adversários num contra um. Na última partida contra o Avaí, ele protagonizou diversos lances muito bonitos. E a assistência pro gol do Carlos Sanches também foi digna de cinema. O Sampaoli até falou que ele é o ponta, o extremo, né, que ele classifica, que tem o melhor enfrentamento no 1-1 no mundo. Ele falou isso. Ô, louco. Falou isso, mas não sei se é o melhor, mas ele é muito bom nisso. Posso falar? Não é. Mas tá bom. O Soteldo tá indo muito bem, ele realmente dá uma desequilibrada ali, né? E o Sampaoli gosta de gerar vantagem a partir de cada zona do campo, ele gosta de falar isso aí, e o Soteldo é esse homem que desequilibra pra ele. Do Brasil, sim, é um dos caras que mais driblam, tá no topo lá do ranking de dribles certos no Campeonato Brasileiro. Mas acho que o Sampaoli quis dar uma moral pro comandado dele aí. Titular absoluto, né? Titular absoluto do Santos, tá jogando demais. Mas do mundo ele não é o melhor cara do enfrentamento num contra um, não. Também acho. Dando sequência aqui com o Thiago Galhardo do Ceará, encaixou muito bem com a camiseta do Vozão. Quem deve estar muito feliz com ele é o Júnior Eu ia falar dele. Nosso grande companheiro aí de redes sociais. Mas fala um pouco aí dos números do Thiago Galhardo, Izão. Thiago Galhardo já fez 3 gols no campeonato em 9 jogos, tá com uma pontaria muito boa de 60%, né? É verdade que ele realmente começou com tudo, né? Com a camisa do Ceará, fez uma queda de produção depois, Isso, né? Assim como a equipe, né? Depois o Ceará ganhou do Palmeiras, ganhou bem, né? A equipe inteira foi bem. E agora tem um clássico, uma baita oportunidade para realmente mostrar a força dele. E o Jean-Pierre do Grêmio, esse garoto aí que a gente tá gosta cada dele. dia melhor, a gente gosta demais dele. A gente até aproveita para falar mais uma vez do vídeo que a gente fez falando sobre as 20 maiores revelações do futebol brasileiro. Ele constava lá e acho que se a gente fosse fazer hoje, ele maior. já teria ganhado algumas posições, tá indo bem demais, fez Até gol na Libertadores agora no meio da semana. Até porque o Rodrigo saiu já, então automaticamente ganharia. Todo mundo já sobe uma posição, né? Na hora que a gente fez o vídeo ele ainda estava atuando em solo brasileiro, mas o Jean-Pierre realmente, né, a gente fala que ele tá tomando gosto pela finalização, para dar esse passe, né, pro companheiro também, fez um gol contra o Libertad numa ótima atuação do Grêmio. Exato, é o futuro do Grêmio, já tomou a vaga do Rei das Américas, né? Tomou a vaga do Rei das Américas, virou titular do Grêmio, não sai mais do time e a gente conta com ele também para essa rodada. Falando agora dos pontas, os extremos, né? Como o Sampaoli diz. Como o Sampaoli diz e muitos outros técnicos também. Começando com Eduardo Sacha, mais um do Peixe, mais um comandado pelo Sampaoli, Marrone do Vasco e Everton Cebolinha do Grêmio. Esse sim, eu colocaria o Everton Cebolinha como o melhor do Brasil nesse enfrentamento do 1 contra 1. Concordo com você. Porque ele é o líder em dribles certos e a gente estava vendo aqui antes que ele quase não sofre falta, né? Ele escapa das faltas. Escapa das faltas, realmente tinha sido um número que me chamou a atenção. Ele sofreu 4 faltas em 9 jogos, quase cometeu a mesma quantidade, acho que ele cometeu 3 faltas, mas já fez 3 gols em 9 jogos, já faz alguns jogos que ele não marca, então pode ser uma boa contra o Chapecoense, né? E não é por falta de tentativas de derrubar ele dos adversários, né? Porque ele realmente passa pela maior parte das adversidades. Falando agora do Marrone do Vasco, jogador que a gente está de olho aí desde o começo da temporada, falando bastante dele também. Jogador que apesar de ser um ponta, de ser um atacante, contribui demais no momento defensivo também para o Vasco. E tá bastante encaixado nesse time aí no novo Vasco do Vanderlei Luxemburgo. É isso, tá tendo mais movimentação, né? Podemos dizer que o Marrone é um cara que flutua um pouco mais, né? Antes ele ficava um pouco mais preso na ponta esquerda, né? Com o Alberto Valentim, né? Já fazia alguns jogos que não fazia gol, mas ainda assim, ele é o cara que mais participou diretamente de gols do Vasco na temporada. Tirou em Aca contra o Palmeiras e agora é uma ótima opção contra o CSA.
E a última opção entre os pontas, Eduardo Sacha do Santos, jogador que está fazendo um Brasileirão muito eficiente. Ele não finalizou tantas vezes assim, mas já tem uma quantidade boa de gols. Você falou exatamente o que eu ia dizer, que ele faz um gol a cada 4 finalizações e com isso ele fez 5 gols em 11 jogos. Não tem tanta chance, mas quando ele tem, ele participa bem. Indo agora para os camisas 9, a gente vai de André do Grêmio, Pedro do Fluminense e Gilberto do Bahia. Começando a falar do André, mais um cara que está numa retomada interessante, fez gol também. 2 gols. 2 gols na Libertadores contra o Libertad, fundamental aí nessa classificação do Grêmio. O Grêmio que passeou no segundo jogo, no jogo de volta. E o André que faz uma temporada aí de altos e baixos. A gente está apostando que agora a gente vai apostar ele na alta. Tem o baixo de que ele não fazia gol há 3 meses e tem o alto que ele é o centroavante que mais promoveu assistências no ano. Foram 7 ou 8, acho que foram 7. Na verdade, então ele realmente está conseguindo serviço, ele não está conseguindo fazer o gol, né? Os atacantes entre os camisas 9 mesmo, exatamente. Acho, né? de assistência, porque de ponta tem o Dudu. De ponta tem Dudu, tem Bruno Henrique, centroavante mesmo, camisa 9. E o Pedro, falando de centroavante que dá assistência, Pedro que deu uma assistência pornográfica na Sul-Americana contra o Peñarol. Coisa linda, a gente até postou no nosso Twitter na hora. Outro jogador que eu sou fãzaço. Tenho certeza que vai ser jogador de seleção brasileira, de time grande na Europa. Jogando muito, voltou de lesão naquele mesmo ritmo do Brasileirão do ano passado. Incrível isso, hein? Porque a lesão que ele teve... cada dia mais ainda. Pedro, jogador sensacional. Tinha tido uma lesão no joelho, né? Acho que ele tinha ficado 6, 7 meses fora. E o Pedro, você falou do Sacha, é mais eficiente ainda, né? Um gol a cada 3,6 finalizações e já fez com isso 5 tentos em 8 jogos. Tá muito bem o Pedro. Passou em branco contra o São Paulo e agora contra o Inter, que deve vir com alguns reservas. É uma ótima opção. Falando de gol, agora a gente fala de Gilberto do Bahia, jogador... É o segundo em gols? Terceiro. Em gols acho que ele é o segundo, né? Só o Gabigol tá na frente dele. E terceiro em participações diretas com 22. Isso é isso. Mas em gols ele é o segundo maior artilheiro do Brasil na temporada. E enfrenta o Flamengo, que tirando essa partida contra o Emelec, tinha sofrido gols em todos os jogos com o Jorge Jesus. Um gol a cada 2,5 finalizações, para ser mais exato. Contra o Emelec sofreu uma só, uma certa. Não deu para testar se nessa 2,5 ia sofrer o gol. Mas a gente tá botando fé que o Bahia vai chutar certo mais do que 2 vezes. Deve chutar mais do que 2, 3, 4 vezes. Então o Gilberto pode marcar nessa partida. Bahia que caiu um pouco de ritmo, né? O próprio Gilberto não faz gol há 4 partidas. Tinha feito gol contra o Grêmio, né? Na retomada da Copa do Brasil, né? Depois da Copa América. É uma boa opção aí o Gilberto, né? Para finalizar nosso ataque. E agora a gente vai para a escalação de 1 a 11, o time que a gente coloca em campo nessa rodada. Começando por Douglas no gol, uma defesa com Léo Gomes, Pedro Jeromel, Lucas Veríssimo e Jorge. Isso, a gente está apostando só no Grêmio e no Santos, contando com o saldo de gols dos dois. E o goleiro Douglas também, que tem uma ótima possibilidade de fazer defesas difíceis, né? Exato. No meio de campo, Carlos Sanches, Jean-Pierre e Thiago Galhardo, um meio mais ofensivo mesmo, contando com as participações ofensivas. E lá na frente, um tridente com Eduardo Sacha, Everton Cebolinha e Pedro, nosso comandante, é o Profechô. Vem para essa rodada em busca do projeto de pontuar bem nessa rodada. Não, vamos falar direito, né? O Profechô buscando o projeto Vascão. Depois do vídeo que saiu nas redes sociais dele motivando o Vasco, eu fiquei arrepiado e eu botei fé nesse trabalho do Profechô. A gente tá para fazer um vídeo, aliás, inclusive quando tiver uma base pouco maior, né, aí de dados do Vasco com o Luxemburgo, a gente vai fazer um vídeo, as melhoras são significativas e a gente coloca ele para comandar esse nosso esquadrão dessa rodada. Preço do time, 142,82 cartoletas, acho que cabe no bolso de grande parte dos cartoleiros, inclusive no nosso. A gente vai conseguir escalar esse time se nada mudar, porque essa é a nossa base. Aí a gente falou bastante do São Paulo, fizemos um vídeo dele, né, também falando do Santos, vamos deixar no card aí. É um vídeo bem recente, não teve nenhum jogo do Santos desde então. Ótimo pra gente conseguir desmembrar um pouco mais esse Santos líder do campeonato. A gente gravou vídeos bem bacanas nessa semana. Teve também um vídeo que a gente gravou ontem do Fluminense. Gravamos com o Biratã Leal. Que homem. Sujeito sensacional, muito gente boa mesmo. O vídeo ficou demais também, comparando o Flu da Sul-Americana com o do Brasileirão, para vocês verem todos os contrastes.
Mas enfim, esse foi o Dica Stats 13, a gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o seu joinha aí, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal e ative as notificações. Baixe o aplicativo Footstats Premium, gratuito, disponível para você em iOS e Android, tem isso e muito mais. Dá para dar uma estudada boa para a rodada e aproveita também para acessar o site da BetSul, você pode ver como estão os odds aí para essa rodada do Brasileirão. Vai ser bem bacana também essa parceria que a gente está estabelecendo com eles. É isso aí, galera. Um abraço e até mais. Falou! Ah, e a última coisa, a gente já se despediu, mas voltando um pouco mais, fiquem ligados aí que segunda vem esse programa de pós-rodada do Brasileirão. A gente ainda está definindo aqui os últimos detalhes, mas vai ficar muito bacana, já tá tudo planejadinho. Negócio aí. profissa, hein? Vai ficar profissional, a BetSul tá ajudando bastante a gente nisso também. Então fiquem ligados que segunda vem esse programa para analisar tudo o que aconteceu na 13ª rodada do Brasileirão. Abração! Falou!